Olá, querido e querida estudante, professor provavelmente, que está vendo aqui este vídeo sobre epistemologia da educação profissional e vamos falar agora um pouco mais sobre a expressão do saber técnico profissional, né, quando ele é incorporado. Então isso é muito importante porque muitas vezes o trabalhador sabe muitas coisas, né? E a expressão desse saber não é necessariamente uma expressão verbal, uma expressão linguística, etc. Também pode ser muito importante para você, professor, que vai precisar, digamos assim, entender como que se expressa o conhecimento a ser aprendido pelo estudante e também qual a forma do conhecimento que precisa ser ensinada, que não necessariamente passa por uma aprendizagem verbal, né? Bom, esta expressão, como nós dissemos, ela costuma ser pensada como necessariamente verbal, necessariamente linguística, ou seja, é a ideia, o mito, o preconceito de que saber é necessariamente saber falar sobre, né? Uma ideia desconstruída por Jarbas Novelino Barato, pelo Mike Rose e vários outros teóricos que vocês verão ao longo do curso aqui, tá bom? Então, saber não é necessariamente saber falar sobre. Saber falar sobre pode ser muito importante em determinados casos, sim, mas não é sempre e não necessariamente um significado de conhecimento de aprendizagem, ok? Para o professor, às vezes ele precisa saber falar sobre, mas não necessariamente o estudante vai precisar saber falar sobre, tá bom? Bom, outro mito muito comum, né, em relação à expressão do conhecimento em educação profissional, né, é a ideia de que se o trabalhador, se o aprendiz, né, não tem um conhecimento teorizado, este conhecimento necessariamente se torna mecânico e um indício de uma atividade não humanizante do trabalhador, né? Nós vamos tentar mostrar aqui por que isso não é necessariamente verdade. Outra ideia que também muitas vezes é expressa em nosso meio educacional é de que é preciso saber o porquê, né, de uma ação técnica para que essa tenha um valor maior, né? E que este porquê é necessariamente científico no sentido das ciências já consolidadas, né? Tudo mais. Isso pode ser verdade algumas vezes, né? Pode haver um conhecimento científico que embasa, né? Se a gente fala, por exemplo, de eletricidade, a gente pode haver, por exemplo, né, conceitos de eletricidade vindos da física, né, consolidados na física, etc. Mas isso muitas vezes não é a expressão de uma realidade, tá? Primeiro porque o saber, o porquê da ação técnica é ele mesmo um conhecimento técnico, né? Não é necessariamente um saber vindo de uma ciência consolidada. Ou, se vocês preferirem, muitas vezes o porquê de um saber técnico, ele vem já transformado, ele já não é mais aquele saber científico como formalmente estabelecido nos livros e nos compêndios de ciência, por exemplo, mas ele já sofre uma transformação, uma adaptação, ou como vocês viram em outros conteúdos, ele já sofre uma operacionalização, uma pragmatização, ok? Esta incorporação do saber, ela pode dar lugar ao que a gente pode chamar de automatismos, né? Este automatismo, quando a gente repete uma ação, quando a gente repete várias vezes a ponto dele se tornar, digamos assim, quase que sistemático, automático, né? É muitas vezes visto como um sinal de um conhecimento mecânico também não humanizado, etc, etc. Tá? Isso é também uma ideia pré-concebida que é preciso tomar cuidado, né? Muitas vezes
esta incorporação, esta automatização da ação, ela é absolutamente necessária e bem-vinda para o trabalhador, tá bom? Em primeiro lugar, porque ao automatizar certas competências, certas habilidades, certas ações, o trabalhador isso permite que o trabalhador ele libere, digamos assim, a sua atenção para outras atividades, outras tarefas, ou para o controle de sua atividade, e isso é fundamental. Pense, por exemplo, num cirurgião, né, que não precisa mais pensar exatamente na forma como ele vai fazer determinada incisão, por exemplo, etc. Mas isso não quer dizer, inclusive, que, como a gente viu no outro vídeo, quer dizer que aquela ação está desprovida de conceituação ou totalmente desprovida de reflexão. Mas simplesmente, assim como quando a gente dirige um carro, por exemplo, né, a gente não precisa ficar pensando em como que eu vou trocar a marcha para poder deslocar essa atenção para, por exemplo, a atividade dos pedestres, do tráfego, de quando eu preciso parar, etc. Então, isso é também, essa preconcepção também é reflexo dessa nossa incompreensão da atividade profissional e da atividade humana como separada, né, da mente, né? Então, como essa separação mente-corpo, essa ideia, né, de uma mecanização, do mecânico e do espiritual, por exemplo, etc., essa dualização da qual a gente já falou anteriormente. Esta automatização, ela pode se referir tanto a atividades que a gente considera mais práticas ou manuais, né, como inclusive para várias atividades intelectuais, embora a gente às vezes não consiga mais perceber essa automatização, né? Então, quando a gente escreve, quando a gente lê, quando a gente faz diversas atividades que a gente considera como intelectuais, a gente também tem um nível muito, muito alto de automatização, né? E que é muito uma relação do corpo com essa aprendizagem. Outra questão sobre a expressão do conhecimento do saber é que existem muitos saberes fazeres e muitas ações de um trabalhador ou de um aprendiz, por exemplo, né, que são inclusive relativas ao próprio corpo, ou seja, ao aspecto proprioceptivo, ou seja, da percepção e digamos, do direcionamento das próprias ações do seu corpo, que são, por definição, inexpressíveis, ou digamos assim, que mesmo sendo expressas, não significa que podem ser, que são aprendidas. Então, essa ideia da proprioceptividade, digamos assim, da percepção da sua do seu próprio corpo e das suas ações, também são uma forma de conhecimento, né, que não depende de uma ação, necessariamente de uma ação verbal ou do uso da linguagem. É bom frisar também que, ao contrário dessa ideia, né, de que automatizar e não falar sobre, né, é sinal de ignorância, eu vou citar aqui o Jarbas Novelino Barato, que coloca justamente isso. Olha só. Aprendizes noviços costumam produzir um farto discurso interno e externo, que funciona como instrução para afazeres que ainda não foram dominados. Assim, em vez de revelar falta de conhecimento, o trabalho que dispensa uma fala explicativa pode ser indicador de um saber que alcançou elevados níveis de abstração. Então, aqui, muitas vezes, aquele que já é muito competente ou aquele que já domina muito bem determinados saberes técnico-profissionais, determinados fazeres, tende a falar menos do que aquele que está aprendendo justamente. Evidentemente, há tramas de comunicação, há redes comunicativas muito poderosas e importantes, né, no ensinar e no aprender, tá? Em qualquer esfera. A questão aqui é que elas não são, essa aprendizagem, os saberes não são exclusivamente, digamos assim, dominados pela comunicação linguística verbal, né? Então essa era a ideia principal aqui deste vídeo, tá bom?
Além disso, né, é importante a gente colocar que mesmo pessoas que não têm, digamos assim, uma habilidade linguística, uma capacidade expressiva muito grande, são capazes de incorporar e de realizar atividades bastante complexas e muito mais complexas, inclusive, do que a gente consegue imaginar. Para isso é preciso entender, analisar com carinho e com bastante minúcia aquilo que este trabalhador está realizando. Então, por exemplo, Alain Wisner, um famoso ergonomista, fez análise, por exemplo, né, junto com outros autores, de trabalhadores que, mesmo sem saber ler e escrever, são capazes de tomar um grande número de indícios e de referências, por exemplo, de fatores que vão influenciar, por exemplo, no desenvolvimento de uma cerveja ou de algum produto, e de incorporá-los e de entender a trama conceitual que está acontecendo, né, na produção destes, por exemplo, dessa cerveja ou desses produtos, e que conseguem com isso dirigir, por exemplo, uma fábrica ou dirigir, né, operações bem complexas dentro de um determinado setor, por exemplo. Não se trata, evidentemente, de fazer uma apologia do analfabetismo, muito pelo contrário, né? Trata-se de entender que as palavras e a expressão linguística dos saberes e dos fazeres são apenas uma parte, uma faceta, mas que existem muitas outras facetas do saber fazer que não são redutíveis à linguagem. Então, se assim fosse, bastaria ter uma receita de pão, por exemplo, para saber fazer um pão, né? Então a gente sabe que não funciona assim para realizar um pão. O mesmo vale para muitas das outras atividades humanas e do trabalho.